Já pararam para pensar que a experiência acumulada pode ser justamente o que nos impede de inovar? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar no método de um futurista que fez previsões certeiras, daquelas que ninguém mais viu chegando. Vamos nessa. Essa pergunta pode até soar um pouco estranha, né? Afinal, sempre nos disseram que experiência é a chave para o sucesso, que é o nosso maior ativo. Mas e se essa crença tão fundamental estiver, na verdade, criando um ponto cego, nos impedindo de enxergar o futuro? Bom, primeiro de tudo, vamos entender por que vale a pena dar ouvidos a essas ideias. As previsões que a gente vai ver agora falam por si só, e mais importante, elas constroem a base para tudo que vem depois. Olha só essa linha do tempo. Lá em 2012, quando a inteligência artificial parecia coisa de filme, ele previu que ela estaria nos nossos bolsos em 10 anos. E aconteceu. Depois, em março de 2020, enquanto todo mundo achava que a pandemia ia durar semanas, ele cravou: seriam 2 anos. Essa capacidade de ver além é o que a gente vai tentar decodificar aqui. Agora que essa credibilidade está na mesa, vamos para a ideia central, e com certeza a mais polêmica de todas, a de que a experiência, por si só, pode ser uma verdadeira armadilha. Essa frase uau, é pesada, mas é para se pensar, né? Quantas vezes a gente não vê por aí alguém com 20 anos de experiência que, na prática, está fazendo a mesmíssima coisa do mesmo jeito por 2 décadas? Isso não é crescimento, é estagnação. É um viés que nos impede de ver a mudança bem na nossa frente. E este quadro aqui resume perfeitamente essa virada de chave. A gente precisa parar de contar os anos e começar a contar os ciclos de aprendizado. A experiência deixa de ser só sobre o que já passou e vira uma ferramenta para construir o que pode acontecer no futuro. E o segredo está todo aqui. A experiência de verdade é desconfortável. É sobre ficar muito bom em alguma coisa e, em vez de se acomodar ali, ir atrás da próxima coisa que não se sabe fazer. É um ciclo constante de dominar e abandonar de propósito. Certo. Então, se a experiência como a gente conhece nos limita, qual é a saída? A resposta está em expandir ativamente o nosso repertório de futuros possíveis. Para a gente entender isso na prática, vamos olhar um caso real da gigante de bebidas Ambev. É uma metáfora muito poderosa que o futurista chama de régua de repertório. A história é simplesmente genial. A Ambev queria ter o seu iFood, o que para eles parecia uma meta quase impossível, um 100 na régua de inovação deles. Aí o futurista apresentou uma ideia muito mais radical, um biscoito que muda de sabor por um aplicativo. De repente, o impossível se tornou trivial, virou um 7. E o resultado? Eles não só atingiram o objetivo, como criaram algo totalmente novo, o Zé Delivery. E a lição aqui é muito clara. A Ambev só conseguiu agir porque expandiu a visão do que era possível. Sem esse tal repertório de futuros, as oportunidades que já existem hoje acabam parecendo distantes, até inalcançáveis. Essa mentalidade não afeta só a inovação dentro das empresas, não. Ela muda completamente o jeito como a gente enxerga, ou melhor, como a gente não consegue enxergar os próprios clientes. Presta atenção no que este consumidor disse ao explicar como ele projetou a casa dos sonhos. Parece uma descrição simples, mas, na verdade, ela revela uma lógica de pensamento que a maioria das empresas e dos profissionais simplesmente não consegue acompanhar. A jornada dele é fascinante. Ele achou o terreno no Google, contratou o arquiteto pelo Google e projetou a casa inteira no Minecraft. E é exatamente aí, nesse último passo, que a comunicação entre o profissional e o cliente simplesmente desmorona. E aqui está o pulo do gato. O arquiteto olha a planta e vê o material, tijolo marrom. Já o consumidor usa um bloco do jogo que, para ele, significava a função forno. Eles estão literalmente falando idiomas diferentes, usando códigos que não se conversam. Ok, então como é que a gente aplica tudo isso na prática? Como se tornar um líder ou uma líder para esse novo mundo? Bom, tudo se resume a 3 passos bem concretos. Primeiro, organizar a agenda para de verdade pensar no futuro. Segundo, expandir o repertório de propósito, sabe? Ir atrás do que é diferente, assim como a Ambev foi forçada a fazer. E terceiro, transformar um propósito em um legado concreto, em ação. São passos práticos para não correr o risco de ficar para trás. E para a gente fechar, uma frase do próprio futurista que amarra toda essa filosofia por trás do pensamento dele. É quase um chamado à ação. No fim das contas, pensar como um futurista não é sobre adivinhar o futuro. É sobre ter as ferramentas certas para construir um presente melhor. A pergunta que fica é: com que ferramentas o presente está sendo construído hoje? As de ontem ou as que virão amanhã?